Olá, meu nome é Felipe. Eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou membro do Laboratório de Ecologia da Intervenção da mesma faculdade. Sou orientado pela professora Letícia Couto Garcia, coordenadora deste laboratório. E esse é meu trabalho de dissertação, que tem por nome Os Artrópodes Terrestres na Ecologia da Restauração, uma biometria global e o monitoramento da recolonização. Bom, nesse primeiro capítulo exploramos a questão do que já se sabe acerca dos invertebrados na ciência da ecologia da restauração. O nome do capítulo é Os Invertebrados Terrestres na Ecologia da Restauração, uma pesquisa biométrica global. Primeiramente, o que é restauração ecológica? Bom, restauração ecológica é a prática e ecologia da restauração é a ciência da promoção dos recursos autogênicos em uma área onde esses foram degradados. A restauração ecológica pode ser entendida a partir de três divisões fundamentais que constam nessa figura da imagem. São as divisões, a divisão de planejamento, a implantação e o monitoramento. Bom, o planejamento é onde você executa o design dos objetivos, metas, os indicadores e as ações que têm que ser tomadas nesse projeto de restauração. A etapa de implantação é onde há a concretização dessas ações anteriormente planejadas. Já a etapa de monitoramento é a ação da avaliação dos indicadores pré-estabelecidos em função de metas e objetivos. Nesse contexto, os invertebrados são organismos indispensáveis ao design de todas as etapas da restauração ecológica. Seu reduzido tempo geracional associado a altas densidades populacionais torna esses organismos ótimos recolonizadores. Sua alta diversidade morfológica e ecológica também os associa a vários processos ecossistêmicos chaves a esses processos de restauração. Assim, os invertebrados são tidos como ótimos indicadores e essenciais para a etapa de design de indicadores, né, e para o monitoramento do processo de restauração. Algumas revisões acerca da literatura sobre a fauna sobre a questão da fauna na ecologia da restauração aponta que, mesmo os invertebrados sendo os grupos mais estudados dentro dessa questão, ainda sabemos muito pouco sobre vários dos detalhes relacionados à questão da fauna na ecologia da restauração. Isso foi primeiramente encontrado observando esses estudos em áreas de mineração na Austrália, conforme a revisão na parte superior que é demonstrada. Mesmo vários anos depois, mesmo 8 anos depois, um segundo estudo que utilizou a base de dados de restauração de áreas mineradas numa escala global, identificou a repetição do mesmo padrão já conhecido, ou seja, da falta ainda de estudos, sendo os invertebrados os grupos da fauna mais estudados, mas ainda uma falta generalizada desses estudos em detrimento daqueles que são realizados com indicadores associados à estrutura da vegetação. Por fim, essa mesma característica acabou resultando num terceiro artigo mais recente, de 2019, onde os autores questionam os porquês os porquês dos estudos acerca dos invertebrados na ecologia de restauração serem ainda preteridos em função dos estudos relacionados à estrutura da vegetação. Sendo que essa é uma área fundamental para o monitoramento na restauração. Bom, então o objetivo dessa revisão foi complementar essas revisões anteriormente conduzidas, respondendo as seguintes questões. Quais os grupos taxonômicos mais estudados em cada cenário de restauração? Isso em escala global. Né? Existe um aumento no número de estudos em todo o mundo? O uso de áreas de referências é predominante nesses estudos? O uso de grupos sociais é uma tendência atual? Como hipótese geral, nós temos que as características que os autores das revisões anteriores encontraram para a questão dos invertebrados nas áreas de restauração sobre áreas de mineração, anteriormente de mineração, essa concentração de estudo em poucos grupos também vai se repetir num contexto bem mais amplo em todo o estudo da ecologia da restauração. Bom, para executar essa pesquisa bibliométrica,
nós utilizamos a base de dados Web of Science. Para tanto, usamos diversas palavras-chave associadas à restauração e aos grupos de invertebrados. Utilizamos o período de pesquisa de 1995 a 2018, extraindo as seguintes informações: grupo taxonômico avaliado, seja, e dividimos em ordens ou filo. Extraímos as informações acerca do bioma, para isso utilizamos a padronização proposta por Olson e colaboradores de 2001. Também extraímos informações em relação ao distúrbio prévio, à técnica de restauração, ao tempo decorrido desde a intervenção, padronizado em anos, a tamanho da área de estudo, padronizado em hectares, a variável avaliada, ou seja, se avaliou abundância ou riqueza, o uso de grupos funcionais, extraímos também as coordenadas geográficas e o uso de áreas de referência. Bom, nossos resultados indicam que 164 estudos foram realizados nessa questão de vertebrados terrestres na ecologia da restauração, sendo que 92% dos estudos ocorreram nos 2/3 finais desses anos de pesquisa que nós utilizamos. 37,2% utilizam grupos funcionais, já 69,5% possuem áreas de referência. Ao todo, encontramos 30 estudos com 30 grupos taxonômicos, sendo Hymenoptera, Coleoptera e Lepidoptera os grupos mais comumente estudados, no qual o Hymenoptera corresponde a cerca de 30% de todos os estudos da área. Deste grupo Hymenoptera ainda, o grupo mais avaliado é a família Formicidae. Bom, essa é a distribuição dos estudos no mundo inteiro. Nós vemos alguns padrões que se formam, como a concentração de estudos, seja na Mata Atlântica brasileira, mais ao sul ou mais ao norte na Europa Central. Vemos também que os Estados Unidos e a Austrália e parte da China também um núcleo de vários estudos dentro desse âmbito da ciência da ecologia da restauração, e também identificamos grandes áreas, grandes vazios de estudos, como grandes regiões da África ou inclusive região amazônica. Bom, dentro da dimensão temporal que nós pesquisamos, nós vemos um crescimento de estudos. Também identificamos um crescimento no número de grupos taxonômicos estudados e também um crescimento mais discreto no uso de grupos funcionais. Identificamos que Hymenoptera e Coleoptera são realmente os grupos mais estudados, porém nos últimos anos o estudo acerca dos Coleópteras vem sendo uma tendência mais forte. Bom, aqui nós temos as figuras que mostram as proporções das divisões dos grupos taxonômicos por característica das áreas de restauração. No caso, são a característica bioma, então nós temos os vários biomas que encontramos dentro dos trabalhos pesquisados, e nós temos em cima o valor do N, que é referente ao número de estudos, número de grupos taxonômicos estudados por característica. Bom, como padrão geral, nós vemos uma concentração elevada de grupos taxonômicos estudados em apenas alguns biomas, sendo outros biomas pouco estudados, e nesses ainda ocorre uma desproporção entre quais são os grupos taxonômicos que nós mais conhecemos. Então fica claro quando a gente observa, por exemplo, a floresta tropical e subtropical de florestas largas sendo amplamente estudada junto da floresta temperada mista e de folhas largas, e nós temos uma proporção bem maior de grupos, bem mais proporcional entre os grupos taxonômicos, por mais que nós temos o predomínio ainda dos grupos Hymenoptera e Coleoptera, que são os grupos que nós mais conhecemos dentro dessas áreas mais estudadas. Porém, algumas áreas com poucos estudos, como por exemplo os campos e as savanas montanas, nós conhecemos muito pouco no geral, e o pouco que nós conhecemos são somente alguns grupos taxonômicos. Então nós identificamos esse padrão de concentração geral, seja em algumas características de estudo da área, do cenário de restauração, seja com relação aos grupos taxonômicos avaliados. Bom,
Esse padrão ele se repete também para a questão do distúrbio prévio. Então nós temos também, novamente, concentrações em distúrbio prévio em estudos de distúrbio prévio por agricultura ou então por mineração. Essas figuras elas contêm muita informação. Esse trabalho ele vai ficar disponível posteriormente para uma análise mais pormenorizada. Então vou fazer mais alguns comentários dos padrões mais gerais em relação desses resultados que nós encontramos. Então aqui nessa figura também nós identificamos as mesmas concentrações e as desproporcionalidades entre os grupos taxonômicos. Na questão das técnicas de restauração envolvidas, nós também identificamos, onde nós destacamos como a técnica de restauração por plantio de mudas é aquela mais estudada, mais avaliada no mundo inteiro. Aqui a questão do tamanho das áreas, onde nós vemos que grande parte dos estudos não citam o tamanho das áreas de avaliadas, sendo que hoje em dia já é clara a contexto dependência de como o processo de restauração ocorre. Também, se o trabalho acaba não informando o tamanho da área, nós temos que a maior concentração dos estudos estão em áreas menores de 30 hectares, onde a concentração maior ainda está em áreas menores de 10 hectares. Então, a maioria dos estudos se concentram em áreas menores e pouco sabemos sobre os processos de restauração aos invertebrados em áreas maiores. Bom, com relação à idade da área, nós conhecemos muito mais sobre áreas mais jovens. O padrão ainda de proporção entre os grupos taxonômicos ainda demonstra que Hymenoptera e Coleoptera são os grupos mais estudados, principalmente naqueles cenários onde tem mais avaliações. Aqui em relação à variável avaliada, nós vemos que também algumas variáveis são muito mais estudadas que outras, por exemplo, riqueza, diversidade e abundância são aquelas mais utilizadas, e nós vemos algumas variáveis como presença e ausência sendo utilizadas pouco, e onde quando o pouco que sabemos é desproporcionalmente distribuído entre os grupos taxonômicos. Então, repito mais uma vez, essas figuras possuem um grande volume de informação e estarão disponíveis posteriormente com uma análise pormenorizada. Bom, essa escassez de estudo, somada à alta concentração do nosso conhecimento em apenas alguns grupos taxonômicos e alguns cenários, estabelece certas limitações no nosso conhecimento. Sabendo disso, identificamos que muitos dos projetos de restauração, por falta de informação e do próprio conhecimento produzido e acumulado, podem estar aceitando duas grandes hipóteses da área da restauração, muitas vezes sem levar isso em conta, principalmente isso que nós dizemos em relação à restauração da comunidade de invertebrados. Bom, a primeira dessas hipóteses que podem estar sendo contempladas, mesmo sem uma ciência clara sobre, é a hipótese do campo dos sonhos, ou Field of Dreams. Nessa hipótese é dito que a recuperação das condições físicas de uma área em restauração ocasiona necessariamente a recolonização dessa área pelos organismos do qual estamos falando. Essa hipótese é uma generalização que é criticada por vários autores, e como exemplo aqui nós mostramos uma notícia sobre um projeto chinês de colonização de outros planetas, né, aqui no caso Marte, onde eles acabam se inspirando em filmes para desenvolver os seus projetos, né? Então nós temos aqui na primeira imagem uma comparação da base que eles utilizam, que representaria, por exemplo, o aumento da capacidade da área desse novo local em ser recolonizado pelos seres humanos. E nós vemos também que teve que ser desenvolvido ferramentas que representam o aumento da capacidade do ser humano em recolonizar aquela área. E nós também vemos que as ligações, ou seja, as comunicações por meios de transporte também têm que ser desenvolvidas adequadamente, o que a gente pode fazer uma comparação com a ideia da pressão de propágulos dessa área. Esses três fatores que eu disse
São três fatores fundamentais associados às condições de recolonização. Então, são processos que são altamente complexos e que, quando nós aceitamos a hipótese do campo dos sonhos sem uma devida reflexão, nós estamos tendo uma concepção errônea sobre esses processos complexos. Bom, uma outra hipótese que pode estar sendo que nós podemos estar aceitando sem saber devido à escassez de estudos nessa área é a hipótese do livro de receitas. Ou seja, como nós sabemos pouco sobre as condições de recolonização por parte dos invertebrados em muitos dos contextos de restauração, nós estamos ignorando que podem ser necessárias múltiplas intervenções de restauro, diferentes estratégias de intervenções de restauro para a recuperação de diferentes grupos desses organismos. Então, aqui como exemplo, mais uma vez, uma ideia de recolonização humana de outros planetas, onde duas estratégias são discutidas até hoje, que são duas estratégias gerais, mas que podem ser utilizadas em diferentes contextos. Ou seja, a primeira estratégia é aquela estratégia onde as colônias são feitas de maneiras em pequenas colônias na superfície do planeta, e na segunda estratégia seria a terraformação desse planeta, ou seja, transformar o planeta no mais parecido da Terra para que os recursos estejam mais disponíveis. Essas duas estratégias são promissoras atualmente. No entanto, cada uma representa soluções a problemas que podem ser distintos em relação ao mundo que vai ser colonizado, ou seja, uma alegoria também da complexidade que pode ser nós utilizarmos a mesma solução para múltiplos contextos e como isso pode incorrer em erros, por muitas vezes grosseiros, quando temos pouca informação sobre esses processos. Então, nossa proposta é que os projetos que não ignorem essas simplificações em relação aos invertebrados na restauração, e quando são cientes dessas simplificações, eles podem estar podem estar incorrendo uma outra hipótese que nós achamos mais clara, que é a hipótese do quebra-cabeça incompleto, ou seja, aqui na imagem nós temos um quebra-cabeça de dificuldade alta, ou seja, um quebra-cabeça de uma imagem abstrata, e quando nós não temos todas as peças, a concepção dessa imagem se torna bem difícil, e nós podemos apenas considerar a imagem do ponto de vista das peças que nós já temos. Então nós consideramos que uma abordagem mais adequada para a questão dos invertebrados na ecologia da restauração é justamente essa. Nós temos ainda algumas peças e nós não temos uma ideia adequada das imagens que devem ser formadas pela restauração dessas comunidades, de maneira que nós sugerimos cautela quando os projetos vão pensar nos seus objetivos, quando vão definir suas metas e definir seus indicadores. Bom, então pensando novamente na sequência de ações fundamentais da restauração, nós temos que, para a questão dos invertebrados na restauração ecológica, nós temos um grande processo na definição um grande problema na definição de indicadores e no monitoramento desses indicadores, pois ainda falta muito conhecimento acerca de como a restauração ecológica incide sobre os invertebrados terrestres nos múltiplos contextos de restauração que atualmente estão pipocando em todo o mundo. Bom, o segundo capítulo ele trata sobre um método de monitoramento. Então, o nome do capítulo é Recolonizando Bordas, o monitoramento bilateral de artrópodes na restauração ecológica. Bom, sabemos que a restauração ecológica é uma atividade fundamental e a questão da recuperação das características relativas à fauna de artrópodes é essencial quando nós estamos falando de recuperação, de restauração dos ecossistemas como um todo. No entanto, como a restauração age, de fato, sobre os artrópodes? Bom, um raciocínio interessante pode esclarecer essa questão, né?
A ecologia da invasão estabelece que 3 fatores são importantes para a colonização de uma área por um organismo, que são aqueles fatores comentados anteriormente na hipótese do campo dos sonhos. Bom, novamente, são eles. O fator que é a capacidade da área em ser colonizada, o segundo fator que é a capacidade do organismo em colonizar a área, e um terceiro fator que é a pressão de propágulos desses organismos na área. Ou seja, nessas áreas de restauração nós não inserimos artificialmente certos organismos como nós fazemos com as plantas. Bom, nós, identificando que essas aqui são exatamente as questões levantadas no capítulo anterior, nós definimos que nós podemos ver, né, que isso não é uma questão muito simples. Então, pensando dentro do como a restauração pode agir em cada um desses fatores, nós identificamos que ela só é capaz de agir em um desses fatores, pois nós não somos capazes de controlar a capacidade dos organismos em recolonizar os ambientes em restauração, e nem somos muitas vezes capazes de controlar a pressão de propágulos que esses organismos vão ter nessa área. De maneira que só sobra a restauração, só sobra que a restauração age diretamente sobre o aumento da capacidade da área em oferecer recursos aos organismos que vão recolonizar essa área. Ou seja, a restauração ecológica age através de múltiplas técnicas de restauração e age diretamente no aumento da qualidade e disponibilidade de recursos a esses organismos que não são possíveis de inserir artificialmente. Assim, temos que o monitoramento dessas alterações de recursos pode oferecer indícios da qualidade de nossa intervenção junto a essa comunidade de artrópodes, né, de invertebrados. Mas aí surge uma questão. Como monitorar essas alterações na qualidade e disponibilidade de recursos? Bom, o estudo do efeito de borda pode ser um caminho. O efeito de borda é um fenômeno onde as regiões de borda entre os elementos da paisagem apresentam características distintas de seu entorno. Tem-se que mais intenso o efeito de borda é quando mais intenso é o contraste entre os ambientes que se margeiam. Tal efeito condiciona, portanto, as distribuições dos organismos nessas áreas, ou seja, essas distribuições nessas áreas particulares da paisagem são também distribuições particulares subordinadas à particularidade dessas áreas. Vários estudos já vêm sendo desenvolvidos dentro dessa questão do efeito de borda, e uma revisão de 2004 produzida por Riz demonstrou que é possível prever aspectos gerais da distribuição dos organismos a partir dessas características de contrastes. Eles definem os contrastes entre as áreas como contrastes na qualidade e na disponibilidade de recursos entre ambos os lados da borda. Assim, propuseram o seguinte esquema. Bom, a gente pode ver o esquema proposto por Riz e Sisk nessa figura que estou destacando aqui agora, onde cada lado representa uma determinada característica de disponibilidade e qualidade de recursos, e quando nós temos um contraste elevado entre essa disponibilidade e qualidade de recursos, nós temos uma distribuição que é a distribuição inclinada que nós podemos ver, né? Uma distribuição que ela é assimétrica entre os lados. Ela tende para uma distribuição assimétrica entre os lados. Quando nós temos uma distribuição de recursos equilibrada entre os dois lados da interface, nós tendemos a ter uma distribuição de organismos simétrica entre os lados da interface. Esse é um trabalho bem interessante, ele vai bem mais a fundo nessa questão, mas para o nosso objetivo importante é saber essas pequenas generalizações. Bom, pouco tempo depois do trabalho de Riz e Sisk, Fonseca e John indicaram como o estudo de ambientes de borda pode oferecer importantes insights para a ecologia da restauração, e principalmente quando esses estudos consideram os dois lados
das bordas para avaliação das características de restauração, o que eles nomeiam como modelo bilateral, o estudo do efeito de borda. E se baseia em grande parte nas ideias propostas por Ries e Cis. Assim, o objetivo desse trabalho foi foi avaliar a aplicabilidade do modelo bilateral do estudo de efeito de borda para o monitoramento da fauna de artrópodes. Aqui a gente vê uma figura de como esses estudos foram feitos no decorrer dos anos, né? Nós temos que, em claro, são os estudos unilaterais do efeito de borda, e em preto os estudos bilaterais do efeito de borda, mostrando um crescimento até 2005, um trabalho um pouco mais antigo, mostrando um crescimento. Então, o nosso objetivo vai ser utilizar justamente esse modelo. A nossa hipótese é que o modelo será aplicável para as variáveis avaliadas, e essas variáveis avaliadas vão ser as variáveis mais comuns dentro dos estudos de invertebrados na ecologia da restauração, de maneira que pensemos na aplicabilidade prática desse método frente ao volume de conhecimento já produzido. Então, as variáveis serão abundância, riqueza e diversidade, no caso a diversidade beta. Bom, aqui nós temos um esquema do que nós entendemos como o modelo ser aplicável, né? Nós entendemos que a aplicabilidade do modelo é que em uma cronossequência de áreas de restauração, os padrões relativos às variáveis avaliadas serão convergentes das áreas mais jovens para as de área em desenvolvimento. Ou seja, para a questão da abundância e riqueza, nós temos esse modelinho aqui que pode nos ajudar. Ou seja, aqui nós podemos, numa situação 1, onde nós identificamos que dentro da cronossequência a nossa área mais desenvolvida possui algum desses padrões de distribuição dos organismos representados pela linha preta, ou seja, um padrão representativo de uma área com pouco contraste e padrões representativos de áreas com maior contraste. Se nós sabemos o desenvolvimento da área, como o padrão de distribuição das áreas mais desenvolvidas, e nós temos o padrão das áreas que são das áreas de desenvolvimento inicial, as áreas de desenvolvimento intermediário deverão apresentar um padrão de distribuição dos organismos intermediários à área mais jovem e à área mais desenvolvida, né? Ou seja, aqui nesse esquema é representado que quando se soma os dois padrões que nós tivemos, a previsão do terceiro padrão, do padrão intermediário, está marcada aqui pelos ângulos formados pela soma das figuras. Então nós temos aqui que a distribuição dos organismos seria dentro dessa área formada pelo ângulo das figuras. Isso para as várias condições que nós temos de possibilidades, né, para as várias possibilidades que nós temos das áreas mais desenvolvidas e das áreas iniciais em desenvolvimento. Então nós temos as várias possibilidades de previsões das áreas intermediárias. E para isso, esse tipo de previsibilidade nós consideramos nós nomeamos como um padrão convergente do efeito de borda na distribuição dos organismos. Com relação à diversidade beta, nós não consideramos o modelo uma projeção de distribuição dos organismos, consideramos apenas a convergência dos valores obtidos para a diversidade beta. Então nós avaliamos esses grupos de organismos, excetuando a família Formicide, todos foram identificados em morfotipos a partir do nível de família, somente Formicide que foi identificado a nível de espécie. Bom, o trabalho foi realizado na área de proteção ambiental do Guariroba, localizado no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa área é a área da bacia de abastecimento da cidade de Campo Grande e é uma área onde vários projetos de restauração vêm sendo conduzidos. As áreas de restauração são áreas de restauração ativa, por meio de plantio de mudas, e estão imersas dentro de uma matriz pastoril. Então, nós estabelecemos áreas de borda entre áreas de restauração ativa e áreas de matriz pastoril. Estabelecemos, então, nossa cronossequência para avaliação, uma cronossequência de áreas com 2 anos, áreas com 5 anos, e nossa referência positiva, ou seja, a área mais desenvolvida, são áreas que estão há pelo menos 20,5 anos sem nenhuma alteração. Estabelecemos essas áreas, não áreas que são intocadas, porque a paisagem já não comporta áreas
que são intocadas e onde as áreas mais desenvolvidas têm essa idade sem nenhum distúrbio. Então, ao todo, nós temos 3 classes de desenvolvimento, sendo que cada classe de desenvolvimento vão ter 5 distâncias que vão ser a nosso gradiente de borda entre os dois lados, ou seja, vai ser uma distância a 30 metros da borda para dentro da matriz, a 15 metros da borda para dentro da matriz, e o simétrico para dentro de uma área das áreas de restauração, ou seja, 15 metros da borda para dentro da área de restauração, 30 metros da borda para dentro da área de restauração e uma classe de distância correspondente à própria interface, que é a classe correspondente a 0 metros da borda. Então, cada classe de desenvolvimento vão ter 8 repetições. Isso nas somas, considerando que cada classe de distância é composta por 12 armadilhas do tipo pitfall, nós temos 240 pitfalls ao todo. Nossos pitfalls são pitfalls de plástico, feito com material barato, facilmente encontrado no mercado para poder ser aplicado em outros estudos e de maneira que ele seja reutilizável também, ou seja, que nós não gastamos muito material fazendo pitfalls que podem ser utilizados em outras situações. Para a captura nós utilizamos água, mas detergente neutro para quebrar a tensão, e esses pitfalls ficaram 120 horas em funcionamento. Posteriormente armazenamos o conteúdo capturado em álcool 70, executamos a triagem e identificação no laboratório de ecologia da intervenção e pelo volume e a logística que 240 pitfalls condicionam, nós fizemos o trabalho em 2 campanhas no período entre janeiro e fevereiro, ou seja, primeiro instalamos 120 pitfalls e depois de retirada desses 120 pitfalls instalamos outra leva de 120 pitfalls e escolhemos o período de janeiro a fevereiro porque é o período de maior probabilidade de captura de maiores densidades populacionais de artrópodes na região do Cerrado, que é a região da Guariroba. Então nós temos aqui a imagem da área de estudo, onde nós vemos em branco as áreas de 5 anos, as 8 áreas de 5 anos estudadas, e em vermelho as 8 áreas de 2 anos estudadas, e em laranja as 8 áreas de referência positiva avaliadas. Então nós temos aqui a nossa cronossequência de 2, 5 e nossa referência positiva. Explicando em palavras, o nosso design se torna um pouco complicado de entender, mas aqui nós temos o croquis de como o design de avaliação foi feito. Então nós temos aqui cada x significando uma armadilha do tipo pitfall, as distâncias nós temos aqui em cima e como são as distribuições nas áreas. Por exemplo, essa é uma área de 2 anos, onde nós vemos ainda um pequeno contraste entre a área de restauração e a matriz pastoril. Aqui nós vemos uma área de 5 anos, onde esse contraste é um pouco maior. E aqui nós temos a distribuição das armadilhas numa área de referência positiva, onde nós vemos um contraste bem elevado entre a estrutura da vegetação. Aqui nós temos uma foto exemplo das áreas de restauração, das margens, das bordas avaliadas nas áreas de restauração. É importante notar que todas as áreas, as bordas são definidas por cercas, que privam do pastejo para dentro da área de restauração e definem também bordas abruptas, né? Padronizamos a matriz pastoril circundante sempre com uma matriz de baixa lotação e exploração de pecuária, com uma pecuária pecuária de baixa aplicação tecnológica e com baixa densidade de animais no pasto. Então nós temos aqui a área de 2 anos, a área da cronossequência de 5 anos e a nossa referência positiva. Então, nós avaliamos a abundância e riqueza dentro daquele esqueminha do modelo de distribuição convergente e, para tanto, nós utilizamos o modelo estatístico de LM binomial negativo, dada a distribuição não normal dos nossos dados. Nós consideramos que o efeito era significante nós consideramos o efeito convergente a partir da significância da distância e idade nos valores da variável abundância e riqueza. E, posteriormente, quando nós plotávamos os dados e eles apresentavam aquele padrão convergente anteriormente mencionado. E para isso nós utilizamos o software R. Para análise da diversidade beta, nós não levamos em conta as classes de distância da borda, utilizamos todo o gradiente amostral enquanto hábitat discreto. Então nós tínhamos só áreas de 2, 5 e referência positiva.
e, para tanto, nós utilizamos o método de Harris e colaboradores de 1992 e utilizamos o programa PAST. Então, aqui algumas fotos do trabalho de instalação das armadilhas. Aqui um detalhe, a instalação da cobertura das armadilhas. Como essa é uma de janeiro, fevereiro, uma época chuvosa no Cerrado, é recomendado, vários trabalhos recomendam que as armadilhas tenham proteções contra a chuva e evitem o transbordamento e extravasamento do conteúdo capturado. Então, temos aqui um detalhe mencionado, e temos aqui a distribuição das armadilhas na área de 5 anos. Nós temos um detalhe, em maior detalhe aqui, como fica a cobertura dessas armadilhas. E como nós dissemos, nossas armadilhas nós priorizamos armadilhas que fossem baratas de serem adquiridas e reutilizáveis, e também fáceis de serem transportadas. Então nós utilizamos aqueles potinhos que já vêm com sua tampa, onde nós íamos capturando as armadilhas, e quando colocávamos a tampa facilitava o transporte dessas áreas, porque isso é uma questão que pode acabar sendo bem relevante devido à dificuldade logística de chegar em algumas áreas. Então nós tentamos otimizar ao máximo o processo de captura. No entanto, tivemos alguns problemas aqui, problemas com a fauna silvestre dentro das áreas de referência positiva, né, onde nós vemos uma estrutura da vegetação bem mais desenvolvida, e nós vemos as armadilhas tiradas dos locais. Todas as armadilhas que, quando chegávamos e tinha esses danos, nós fazíamos a repetição da área. E aqui também problemas das armadilhas que estavam dentro da matriz pastoril, né, onde, como não cessamos o pastejo do gado em nenhuma das áreas, calhava de algumas áreas terem os seus armadilhas danificadas por pisoteio dos animais. Mas, no geral, o processo de captura foi feito com sucesso. Então, ao todo, identificamos 2.039 indivíduos, com a maior abundância de ortóptera, 610, na abundância de coleóptera, 587, e arane, 444. Ao todo, identificamos 152 morfotipos, sendo a riqueza de coleóptera de 46, a riqueza de arane 35, a riqueza de hemiptera 25 e o número de espécies de Formicidae da família Formicidae 83. Então nós temos aqui os plots em relação às abundâncias para o total da comunidade. Aqui o que significa o total da comunidade aqui do lado. Nós vemos aqui que o padrão convergente ocorreu de fato, então nós vemos uma inclinação da área inicial que vai tendendo à mesma inclinação da área de referência positiva, ou seja, nós temos um padrão e quando pensamos esses sobrepostos a esses, nós conseguimos identificar aquela área rachurada de possibilidades de ocorrência da classe intermediária, da classe de desenvolvimento intermediário, e é isso mesmo que ocorre para o total da comunidade. Aqui nós vemos o mesmo padrão para o grupo taxonômico Arane, e tudo isso para abundância ainda. Aqui nós vemos o mesmo padrão para o grupo taxonômico Hemiptera. Vemos também o mesmo padrão ocorrendo de convergência da distribuição dos organismos a partir do efeito de borda para também o Orthoptera. E quando nós observamos para a variável riqueza, nós também encontramos o mesmo padrão convergente. Aqui a riqueza é todos os morfotipos encontrados mais as espécies de Formicidae, então nós temos também o efeito convergente aparecendo. Mas para o grupo Formicidae também ocorre de maneira um pouco mais discreta, mas mais um indício que é possível a previsibilidade do efeito de borda e, portanto, a identificação e, portanto, identificar alterações reais na qualidade e disponibilidade de recursos. Aqui para a arane um pouco mais discreto, mas ainda respeitando o mesmo padrão convergente. Para a hemiptera aqui bem mais aparente o padrão convergente. Ou seja, estamos dessa forma sendo capazes de, como a área do lado da matriz não é alterada e é a mesma para todas as classes de desenvolvimento, esse trabalho acaba mostrando indícios reais
de que a restauração ecológica é capaz de alterar a disponibilidade e qualidade de recursos dentro das áreas em restauração, e nós vemos que as alterações nos contrastes entre essas interfaces ao longo da cronossequência podem ser previsíveis e permitir inferências em relação a intervenção nos recursos para os invertebrados, para os artrópodes estudados. Aqui nós temos também um padrão convergente ocorrendo para o Orthoptera. E quando nós pensamos no efeito convergente também para a diversidade beta, nós identificamos aqui em verde que o padrão convergente ele ocorre, os números tendem a ficar mais próximos da área de referência ao longo da cronossequência, e em verde nós vemos os números que não são gradativamente semelhantes, e em vermelho nós temos os números que são gradativamente semelhantes. Interessante notar como o Coleóptero não foi significativo para as variáveis abundância e riqueza. No entanto, para o estudo da diversidade beta, se mostrou nós identificamos indícios que esse grupo pode ser um bom indicador. Bom, nós encontramos vários resultados, e esses resultados são corroborados por vários outros trabalhos, dos quais nós conseguimos identificar já no primeiro capítulo. Então, vários autores encontraram que a restauração é capaz sim, de interferir, seja na comunidade como um todo, na soma que nós fizemos, seja no grupo Arane, seja no grupo Formicidae, Coleóptera também, vários trabalhos relatam, por mais que nós não encontramos para algumas variáveis já consagradas para o estudo de coleópteras, mas a nossa variável diversidade beta se mostrou promissora. Hemiptera também é um grupo bastante estudado, e onde vários trabalhos mostram que a restauração é capaz de interferir nesse grupo, e nesse trabalho nosso se mostrou o grupo mais sensível para esse método de monitoramento bilateral. E o Orthoptera também segue a mesma linha, com vários trabalhos mostrando que a restauração é sim capaz de interferir junto às espécies de Orthoptera. Bom, nós temos trabalhos que têm uma abordagem semelhante ao modelo bilateral. Esse trabalho é um trabalho bem interessante que mostra como é possível interferir entre os lados das interfaces a partir da intervenção de restauração em apenas um lado. Aqui esse trabalho ele mostra como a resposta ela pode ser essa resposta bilateral na área, ela pode ser encontrada em função do análise do monitoramento do grupo dos coleópteros. E um trabalho recente bem interessante corrobora um padrão que nós encontramos no nosso trabalho e que ficamos pensando por bastante tempo, que seria a questão de será que todos os organismos responderiam da mesma forma, não tenderiam a responder da mesma forma ao efeito de borda, porque nossos resultados eles mostram um padrão convergente, só que cada grupo de organismos apresenta um determinado padrão de convergência, ou seja, converge para uma determinada assimetria ou simetria. E esse trabalho ele vai justamente explicar que o efeito de borda ele é diferente em relação a qual invertebrado que nós estamos falando, sendo que ele é mais intenso para uns do que para outros. Por exemplo, ele é mais intenso para organismos que têm menores capacidades de dispersão e geralmente aqueles organismos associados ao solo, que é justamente aqueles organismos que nós monitoramos quando utilizamos Pitfall. E também mostram que organismos sociais, aqueles que precisem de recursos mais constantes na passagem do tempo, são também afetados por como as regiões de borda são afetadas por situações muitas vezes estocásticas e aleatórias. Então, acabam sendo os organismos sociais mais impactados pelo efeito de borda. Então, esse trabalho acaba mostrando que, dependendo do organismo, ele vai responder de uma maneira diferente a esse contraste que caracteriza esse contraste entre os ambientes nas regiões de borda que condicionam o efeito, e acaba corroborando mais um pouco os dados que nós conseguimos como resultados. Mas é importante apontar que nossos dados são ainda limitados, pois estudamos apenas um determinado cenário de restauração
e nós estudamos apenas alguns grupos taxonômicos, e conforme apontamos no primeiro capítulo, isso pode ser uma simplificação. Isso já são informações relevantes, mas ainda são simplificações e generalizações, e para que podemos aperfeiçoar a ideia do monitoramento bilateral para utilização na restauração e para o monitoramento dos invertebrados na restauração, precisaríamos expandir a pesquisa para várias outras condições e cenários de restauração. Então é isso, eu gostaria de agradecer primeiramente a minha orientadora, a professora Letícia Couto Garcia, por todo esse tempo e essas várias ajudas no trabalho, e agradecer a todos os integrantes do Laboratório de Ecologia da Intervenção, pois sem esses não seria possível nenhum dos trabalhos aqui apresentados. Muito obrigado.